juntinhos no nosso programa especial para as mães de adolescentes e pais também, viu? Não fiquem preocupados não, pais. Bem-vindos, vocês são bem-vindos também. É que como a maioria das pessoas aqui é mãe, então eu falo mais com as mães, mas vocês são bem-vindos. E nós estamos aqui toda segunda-feira nesse programa Pergunta para a Val, para a gente conversar a respeito dos nossos filhos adolescentes que deixam a gente de cabelo em pé, não é verdade? Então, se você não me conhece, se é a sua primeira vez por aqui, ou se você estiver vendo essa live na sua reprise, eu sou a Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, de 19, e faz 20 anos que eu sou voluntária do movimento escoteiro. Sim, eu sou chefe de escoteiros. Não, nós não vendemos biscoitos. É piada, gente, é piada. E hoje o tema, gente, eu não vou responder muitas perguntas, mas eu vou responder uma só, que é uma que está assim, não quer calar na casa de muita gente, muita gente. Tenho recebido, assim, das minhas alunas, das mães dos meus escoteiros, das minhas amigas, de todo mundo que tem adolescente em casa, grande parte está com esse problema. Porque faz muito tempo, né, a gente está com essa pandemia maluca, com esse confinamento dentro de casa, como se fosse um grande BBB mundial, na verdade. Acabei de receber notícia aqui em Ribeirão que a gente vai ter lockdown de novo, né? Já tinha sido liberado a abertura de alguns estabelecimentos e tudo mais. Hoje eu recebi a notícia de que vai ter lockdown de novo. Então, aceita que dói menos, né? E vamos continuar aqui. Bem-vindos todos, Vanessa, Jafé, que saudade que eu tava de você, Paula Santos, aqui no Face, eu não consigo saber quem está entrando, pessoal, eu sei que tem gente aqui comigo, aqui no Instagram também, oiê, tudo bem? Mas sejam bem-vindos, hoje eu não vou conversar muito não, para a gente dar conta desse tema, porque realmente está desafiante, tem muita mãe com problema. Só queria pedir para vocês, por favor, para dar um feedback se o áudio tá bom, se está tudo certinho aí com vocês, porque para mim parece que está tudo certo, mas se acontecer de não estar, me dá um retorno, por favor, tá? Se o áudio tá bom. Obrigada. Então, pessoal, vamos lá. Recebi essa... Olha quem tá aqui, Rê Camargo, sua linda! Tá ótimo o áudio, então? Obrigada, Rê. Obrigada. Então, muitas mães têm me procurado com esse problema. Val, o que eu faço? Meu filho falou que não vai mais assistir aula em EAD, que não está aprendendo nada, que não quer mais saber. A Paula Santos também está falando que está tudo bem aqui no YouTube. Obrigada, Paulinha. E o que eu faço? O que eu faço com isso? Gente, eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Tem vários fatores aí misturados, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: calma, gente, calma. Não é definitivo. Quando ele fala assim, não vou assistir mais as aulas, ele está num momento em que ele está reagindo ao excesso de estresse a que ele também está submetido. Todos nós, gente, todos nós estamos passando por um momento no mundo, né, muito delicado, né? A gente se adapta, a gente vai dando um jeitinho, a gente vai procurando se adaptar, se acomodar nesse novo modelo normal, mas é estressante para todo mundo. Tem muita gente com problema, tem muita gente perdendo entes queridos, tem muita gente insegura, com medo do futuro, da crise financeira, enfim. Isso não é novidade para mais ninguém, não preciso nem me delongar. O que eu preciso trazer aqui para vocês eu queria sair dessa live hoje com a certeza de que vocês mães e vocês pais compreenderam que é tão difícil para o adolescente e para a criança quanto é para nós adultos, tá? E eu sei que tem... Para alguns eu estou chovendo no molhado, tem muita gente que sabe disso, mas tem muita gente que pensa assim, olha, mas por que tá difícil? Eles não estão fazendo nada, só come e dorme, tá dormindo, trocando noite pelo dia.
não sai do videogame, é o dia inteiro naquela internet. Não tem que pagar boleto, não tem que se preocupar se vai faltar ou não comida dentro de casa. Eles só têm que estudar, só tem que pôr a bundinha na cadeira, sentar lá e estudar. Por que que eles estão tão estressados assim? Gente, é porque é proporcional. A gente acha que eles não estão ligados, que eles não estão nem aí, né? Continuam saindo, continuam indo para a casa dos amigos e tudo mais, mas eles estão sim muito preocupados. E é preciso lembrar que na cabecinha do jovem, essa situação toda, ela é ainda mais dramática, ela é ainda mais preocupante do que para nós adultos. Lembra que eu falo que existe uma parte do cérebro, que é essa que fica aqui na frente da testa da gente, que é o córtex pré-frontal. É a última parte que foi, vamos dizer assim, incluída na evolução, né, biológica do nosso cérebro humano. Tá? Então, essa parte aqui de baixo, na nuca, perto da espinha, é a parte, assim, que regula batimento cardíaco, respiração, digestão, toda essa parte automática que a gente nem vê e ele continua fazendo, é essa parte aqui de baixo, que até os répteis têm, né? Aí, mais para o meio, uma outra camadinha que tem no cérebro, é a parte do sistema límbico. O sistema límbico é onde tem a amígdala cerebral, é a parte que regula nossas emoções, né? Nossos sentimentos. Esses os mamíferos também têm, igualzinho, tá? Por isso que às vezes a gente acha, né, que os animais entendem a gente. Entende sim, porque eles também têm os mesmos mecanismos que o nosso cérebro do sistema límbico, né? Essa segunda parte tem. E aí vem a terceira parte, a terceira camada, a que foi desenvolvida por último no sistema, na evolução, né, da espécie, que é a parte do neocórtex, neo de novo, né? Novo assim, né? Já tem milhares de anos, mas continua novo. Que é a parte que nos diferencia realmente. E essa parte, gente, essa parte aqui da frente, essa camada de cima do cérebro, né, daquela massa cinzenta, nos adolescentes ainda não está totalmente conectada, ainda não está totalmente ligada, apesar deles parecerem que já são adultos, que já dão conta de tudo, não estão prontos, não estão completamente formados. Então, para eles, a visão de mundo deles, o cérebro deles, não é capaz de enxergar o mundo como o adulto enxerga. Nós sabemos que é uma crise, muitos de nós estamos apavorados, né? Mas, de uma maneira ou de outra, a gente tem a nossa parte racional do cérebro já pronta para a gente parar e pensar, não, pera, né? Se a gente passou por gripe espanhola, se a gente passou por peste bubônica, se a gente passou por tantas crises aí, em outros países, teve o SARS recentemente, né? O Ebola na África, gente, que é terrível também. A gente passou por tanta coisa, guerras, e a gente sobreviveu, a gente vai sobreviver dessa vez também. Só que os adolescentes ainda não têm condição de pensar assim. O pensamento deles, às vezes, é até meio mágico, sabe? É muito diferente do da gente. Se você tivesse condição de lembrar de algum episódio da sua juventude, como você enxergava as coisas, esses dias minha amiga Gilmara, da escola, da sétima série, mandou para mim, ai que bonitinho, ela guardou, gente, faz mais de 35 anos, ela guardou um desenho que eu fiz, eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu fiz um desenhozinho e escrevi um poema, né? E assinei, e assim, eu tinha 13 anos, né? 14 anos, e assim, é um pensamento tão cor-de-rosa, é uma imagem tão romantizada, tão diferente da percepção adulta. E hoje eu consigo entender que é porque o cérebro não está totalmente maduro ainda. A gente tem tamanho de homem, tamanho de mulher, né? E também tem uma coisa que confunde muitos pais, porque o cérebro dele está passando por um processo assim de reforma, como se fosse uma casa que está sendo reformada, e assim, algumas células estão sendo podadas. Como assim podadas? Podada mesmo. Tem células nossas do nosso cérebro que estão sendo descartadas.
tá? Descartadas. E geralmente são as células que a gente não está usando. Aquelas habilidades que a gente fazia e que a gente não faz mais, aquelas células que não estão sendo usadas, elas estão sendo podadas para otimizar outras partes do cérebro. Então, tem algumas partes do cérebro que estão sendo mielinizadas. Não precisa decorar isso não, porque a gente não vai fazer Enem, graças a Deus. Basta saber que, assim, lá no cérebro está tendo, assim, um tipo de proteção, uma camadinha que recobre ali as sinapses, quer dizer, como que chama? O neurônio liga com o outro. A ligação de um neurônio com o outro chama sinapse. Então, esse filetezinho que tem de um neurônio com o outro, ele está sendo coberto por uma camadinha de gordura ali, e essa camadinha, ela faz com que a velocidade da transmissão do impulso elétrico entre um neurônio e outro seja, assim, estratosférico, 10 mil vezes mais, mentira, 3 mil vezes mais rápido do que quando a gente era criança. Então, assim, ao mesmo tempo em que eles ainda não estão prontos, por outro lado, eles estão com o cérebro, assim, muito fervilhando, muito potente para aprender, para saber as coisas. E é por isso, gente, que as aulas, do jeito que estão sendo dadas, são tão desinteressantes para eles, porque eles estão, assim, numa velocidade cerebral gigantesca. Eles têm uma capacidade nessa fase da adolescência de aprender cada coisa. Lembram da matéria do ensino médio, gente? Eu não lembro de mais nada. E eles lembram e eles conseguem decorar tudo aquilo, estudar tudo aquilo, compreender tudo aquilo, justamente porque essa parte do cérebro deles está muito ativa, né? Está sendo toda otimizada. Mas aí o que acontece? A gente teve essa pequena interrupção no ano de 2020, né? De um dia para o outro a gente teve que mudar tudo completamente, né? Fazer as coisas todas diferentes. E os coitados dos professores, eu tenho amigos professores, gente, nunca trabalharam tanto na vida quanto estão trabalhando agora durante a pandemia. Porque eles têm que reinventar o modelo, reinventar a maneira de dar aula. E EAD, eu tive um treinamento uma vez por conta do escotismo, né? Que eu sou formadora de chefe de escoteiro também. Eu tive um treinamento uma vez das formas de passar o conteúdo online. Não é igual à sala de aula. Não é só você passar a mesma coisa que você passava presencialmente, você faz na frente da câmera, como se os alunos estivessem ali te ouvindo. Não é assim. Tem toda uma técnica diferente. A metodologia de ensino é toda diferente para dar resultado. Tem que usar muito a capacidade do jovem de buscar o conhecimento, de pesquisar, coisa que o adulto é muito mais apto. Quando a gente estuda andragogia, pedagogia é de criança, andragogia é de adulto. A maneira de o adulto aprender é muito mais fácil, né? Porque ele parte do interesse dele e ele vai atrás do conhecimento que lhe interessa. Como que acontece para o jovem? Ele é obrigado a ficar preso numa grade curricular que o Ministério obriga a aprender. E ele não sabe para que aquilo serve, onde que ele vai usar aquilo. Ele não tem o menor interesse por aquilo. E ele é obrigado a ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira, olhando para uma aula de uma coisa que ele não queria estar vendo. Não sei se vocês já assistiram um filme chato, uma novela chata. O que você faz, gente, quando tem uma novela chata? Você desliga, você vai fazer outra coisa. Só que o adolescente não tem essa opção. Ele não pode simplesmente mudar o canal. Ele é obrigado a ficar ali dia após dia, de segunda a sexta, 4 a 5 horas, sentado, vendo aquele filme chato, que não serve para nada na cabeça dele. Entende? Não é coisa que ele tem interesse em fazer. O único interesse dele é passar de ano para os pais não encherem o saco. É só isso, gente. É só isso. E aí, o que acontece? Olha só a situação. Tem isso, né?
que, de repente, os professores tiveram que mudar totalmente a metodologia e nem todos estão preparados, gente. Não adianta, não se aprende assim de uma hora para outra, né? Eles estão fazendo o melhor que podem, estão super sobrecarregados, dando sangue, dando tudo que eles têm, mas eles ainda não encontraram aquela maneira de transferir, né, o que era presencial, que já não era o método melhor para ensinar, mas era o que tinha, estava todo mundo adaptado, para um método totalmente diferente, que seria o online, o EAD, e estão tentando fazer o melhor que podem, mas ainda assim não supre a necessidade de novidade que o adolescente tem. Nas aulas do método, tem uma parte que eu falo direitinho, profundamente, como é que funciona o cérebro adolescente, e dá para entender bem por que eles ficam tão desesperados para ter novidade, para fazer bagunça, para fazer correr risco, fazer esportes radicais, fazer umas loucuras, né? Essas coisas doidas que adolescente faz, que a gente fala, meu Deus, não tem juízo. E não tem mesmo. Juízo é essa parte da frente aqui da testa e não está pronta nele, né? E aí ele é obrigado a ficar ali naquele filme chato. Junta isso com outro fator, que é o quê? Quando é presencial, pelo menos, no mínimo, ele ainda está ali na escola, com os amigos, ainda tem o crush, você sabe, né? É o amiguinho, é o coleguinha, é o namoradinho, vai, o paquera. Paquera, é essa palavra que a gente usava na nossa época, paquera. Tem o paquera, tem os amigos, tem um momento ali em que ele vai interagir, e para o jovem, para o adolescente, esse contato social com os pares é fundamental, é vital. Ele precisa tanto disso quanto ele precisa de água, de ar para sobreviver. É fundamental. E na escola ele tinha, na escola presencial. Agora que está em EAD, ele não tem mais. As mães que estão, assim, bem conscientes, né, do momento que a gente está passando e estão fazendo, estão levando a sério, rigorosamente, a contenção, né, o isolamento, os adolescentes que estão nessa situação, eles estão pirando. Não é só adolescente, inclusive, tá? Eu venho falando aqui faz tempo, gente, está aumentando muito o índice de violência doméstica nessa época da pandemia. E isso é perfeitamente normal e esperado. Por quê? Porque antes a gente tirava miniférias uns dos outros, né? Então, assim, o marido ia trabalhar, a esposa ia trabalhar, os filhos iam para a escola, a gente não ficava ali dentro de casa o tempo todo socado. Quando tem esse período que a gente vai ficar mais junto, é óbvio que vai ter mais conflito, que vai ter mais confusão. Ainda mais estando todo mundo tão tenso, tão nervoso, tão preocupado, não é, com as situações. Então, não tem jeito da gente não brigar, entende? Por exemplo, quando a gente saía de férias, lembra que vira, mexia, dava uma treta? Eu lembro que uma vez, olha só, minhas irmãs moram em Florianópolis, olha que chato. Aí a gente vai para passar o Natal junto, que a gente tem aquelas tradições de família e tudo mais, vai para Florianópolis. Aí a gente ficava jogando baralho, curtindo, indo para a praia. Você sabe que um dia, eu e minhas irmãs, a gente brigou, porque alguma coisa do carteado lá não deu certo, um jeito que uma estava segurando as cartas, a outra achou que não valia, aí saiu uma xingando, a outra brigando, a gente estava de férias, a gente ficou um tempão sem se ver, e de repente a gente estava brigando por causa de jogo de carta. Por que isso? Porque estava chovendo muito, e a gente ficou ali uma semana, acho que não sei se uma semana, 10 dias, todo mundo enfurnado dentro de casa, né? E aí, gente, nesse momento, a coisa vai ficando tensa, sabe? E aí junta tudo isso. A própria tensão, que é tão grande para os adolescentes quanto é para a gente, eles não têm que pagar boleto, é fato. Mas, por outro lado, eles não sabem se a gente vai virar mendigos, se os pais vão perder o emprego, se eles vão ter que nunca mais ver os amigos. Percebe? Eles estão muito tensos. Para eles é tudo muito abstrato também, né? Então, para nós é difícil, para eles é tanto quanto. Lógico que as responsabilidades deles são menores que as nossas, mas a cabecinha deles não encara desse jeito. Para eles, eles estão realmente assim, diante
semi-fim do mundo, e eles não sabem muito bem como vai ser o futuro. E essa insegurança causa uma tensão muito grande. Junto com a questão da escola não estar ainda apta a dar as aulas num modelo de educação à distância que seja o adequado, tá? Meio que presencial já não era aquelas coisas, né? E agora eles estão tentando pegar o presencial e empacotar num modelo EAD sem ser a técnica correta de EAD. E as matérias continuam sendo aquelas que o jovem não sabe, mas estudar essas matérias, elas desenvolvem a parte racional do cérebro deles, que é a parte aqui, né, do neocórtex, desenvolve de maneira que ele consiga. Ele não vai usar exatamente aquela matéria em alguma coisa no futuro, mas pensar naquilo, exercitar o cérebro naquele contexto, faz com que sinapses, ligações entre neurônios no cérebro dele vão se concretizando, vão se formando, se fortalecendo, e isso vai tornando-os mais inteligentes, entre aspas, né? Vai aprimorando a capacidade de resolver problemas, a capacidade deles de pensar e encontrar soluções, entende? Mesmo que ele não vá depois usar aquelas fórmulas de matemática, de geometria, de trigonometria, e aquelas coisas que a gente aprende que depois nem lembra mais, né? Ele não vai usar exatamente aquilo, mas esse conhecimento, esse exercício do cérebro, vai dar para ele primeiro uma base, né, um leque, para que ele veja ali qual que é a área que desperta mais o interesse dele para quando ele for procurar a sua profissão. E o outro motivo é desenvolver essas sinapses, fortalecer o cérebro, sabe? O cérebro é músculo. Se a gente malha ele, né, faz esses exercícios, a gente está tornando o nosso cérebro mais apto. Mas ele não sabe disso, entende? E a maneira como a educação formal é organizada hoje, ela é muito, muito entediante para o adolescente. Bom, então, contextualizado tudo, a gente já sabe por quê. Eu vou dizer para vocês, então, o que a gente pode fazer com isso. Gente, número 1, tá? Tenham compaixão dos filhos de vocês. Eles realmente estão passando por um momento terrível. Eles também estão tensos, também estão preocupados, também estão sentindo falta dos amigos, sentindo falta daquela vida normal, entende? Lembrando também o seguinte, a gente já passou um semestre inteiro nessa situação. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, né? Tem hora que a gente não aguenta mais e a gente explode, entende? Então, tenha um pouco de compaixão, de entender que os filhos da gente estão passando por um momento muito difícil. É difícil para a gente também? É difícil para a gente também. E se para a gente já está difícil, para ele está muito mais, acredita em mim, tá? Não significa que você vai liberar para ele não precisar assistir a aula. Infelizmente, isso não é uma opção, nem para eles, nem para nós. Tá? Precisa sim ir para a escola, é obrigatório por lei, a gente, como responsável por eles, a gente precisa garantir que eles continuem estudando, né? Mas a maneira como a gente faz isso é que está causando muitos transtornos e muitas reações muito fortes nos jovens, né? Em que sentido? Por exemplo, um belo dia, o jovem ficou jogando videogame ali até mais tarde, e aí no dia seguinte ele tá com muito sono ainda, porque né, ficou até de madrugada jogando, e para acordar para assistir a aula, vou dizer uma coisa para vocês, se eu fosse presidente da República, eu ia proibir aula de manhã para adolescente. Todo mundo ia estudar à tarde, porque eu já falei a respeito disso numa live específica sobre o negócio de trocar o dia pela noite. Se vocês procurarem aqui no YouTube, no Face também, é que eu acho mais fácil procurar no YouTube. Tem uma live que eu fiz especificamente sobre isso. Meu filho tá trocando o dia pela noite. Como é que eu faço? Aí eu dei lá um passo a passo para você organizar junto com ele uma rotininha. Muita gente aplicou, me mandou dizendo que deu certo, que estava conseguindo fazer com que o filho gradativamente
fosse melhorando nisso, né, se adaptando a esse novo modelo e que estava dando tudo certo. Então, assim, ele já está com sono, né? Aí ele tem que acordar cedo para ir para a aula. A aula é chata, né? Ele já está fazendo isso há, o quê? 2, 3, 4 meses, né? Março, abril, maio, junho. Já faz 3 meses, gente. Junho está acabando, vai fazer 4 meses que a gente está nisso. Então, tem uma hora, gente, está quase nas férias de julho, lembra? Por que a gente tem férias em julho? Será que é só porque está frio? Não é, não é. É porque precisa dar uma pausa, tá? Eles estão suportando essa situação difícil por muito tempo. Tem uma hora que eles realmente falam assim: nossa, eu não quero mais, eu não aguento mais isso. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica com medo. E aí, como é que a gente reage? A gente quer garantir que eles não vão abandonar, porque a gente acredita que eles vão abandonar mesmo. Não vão, gente. Eles só estão assim, meio que desabafando. Lembra que eu falei que o cérebro do adolescente não está formado o suficiente para que ele consiga conter os impulsos emocionais dele? Esses impulsos de não vou mais saber de estudar é uma reação num momento assim de explosão emocional, num momento em que o cérebro racional dele foi sequestrado pelo sistema límbico, ou seja, a parte das emoções tomam conta, eles ficam cegos, e aí eles falam qualquer bobagem reagindo emocionalmente à situação. Entende o que eu estou te falando? Então, quando eles falam assim, não vou mais, no fundo, eles sabem que vão. Eles sabem que vão. Só que se a gente acreditar nessa ameaça deles, né? Achar que eles estão falando a sério. E na verdade, na hora eles até acham que estão falando a sério. Mas adolescente não é aquele que oscila, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Nessas coisas também. Quando eles falarem, não vou mais à aula, finge de morta, faz de conta que você não ouviu nada, porque aquele não é o momento de conversar a respeito do assunto. Quando a pessoa está tendo uma síncope, está extremamente nervoso, extremamente irritado, não é momento da gente conversar a respeito daquilo. Por quê? Principalmente nós, sendo os pais, que a gente tem medo de que eles levem isso a sério e abandonem a escola, né? A gente fica meio desesperado. E aí a gente tende a ser um pouco mais crítico, a cobrar um pouco mais, e essa nossa maneira de. A gente chama de cobrar responsabilidade, né? Eles chamam de crítica, eles chamam de sermão, eles chamam de encheção de saco, entendeu? Essa nossa maneira de estar sempre ali procurando mostrar um ponto que precisa melhorar, um ponto que eles precisam aprimorar, soa sempre para eles assim: nada do que eu faço tá bom, eu estou sempre devendo. Minha mãe nunca está satisfeita com nada que eu faço. Isso, gente, é frase do dia a dia para eles. Quem convive com adolescente, se tiver professor que de vez em quando, no meio da aula, dá um tempinho para eles desabafarem, conversarem, sabem disso. Chefe escoteiro já ouviu muito isso em volta de fogueira, sabe? Deles dizendo assim: não adianta eu me esforçar. Tudo que eu faço nunca tá bom, nunca é o suficiente. E lembrando que eles estão treinando para serem adultos. E nem os adultos são perfeitos, mas se você olhar bem, nós pais exigimos quase a perfeição dos nossos filhos. Entende? É assim, eu sei que a gente não faz por mal. Nossa intenção é a melhor possível. A gente só quer que eles se deem bem, que eles não tenham problemas na vida. Só que a maneira como a gente faz isso soa como um ataque. E quando o ser humano, qualquer animal, na verdade, racional ou irracional, é atacado, ele reage se defendendo, atacando também ou fugindo, tá? Isso é instinto de sobrevivência básica. Animal, quando se sente acuado, quando se sente atacado, ou ele ataca ou ele foge. Entende? E nossos filhos, nós também somos animais. A gente tem essa parte do cérebro que é igualzinha dos animais. Igualzinha. Não vem dizer aqui que a gente é diferente, não? Tá bom, a gente é. Porque tem a parte, né, racional,
Mas nem sempre a parte racional dá conta de controlar a parte emocional. E a parte emocional é igual dos outros animais. Entende? Quando a gente vai falar com o nosso adolescente a respeito desse problema, ele se sente culpado, ele se sente criticado, ele se sente pressionado, porque ele não quer mais aquilo, mas ele sabe que ele é obrigado. Ele sabe, ele sabe. A gente já falou sobre isso muito. Ele sabe que ele tem que estudar, sabe que não é opcional largar a escola, entende? Mas aí a gente insiste ainda mais, a gente força ainda mais, e aquilo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Tem uma hora que o cidadão explode, entende? E aí ele fala essas coisas: não quero mais saber, não estou aprendendo nada, esse ano não vai valer. Esse ano não vai valer. Eles estão com essa ilusão, sabe? De que esse ano não vai valer. Vai valer sim. Mas, gente, não adianta. Se adiantasse, a gente pegava, amarrava na cadeira, né? Amarra eles na cadeira, põe silver tape e deixa lá sentadinho. Mas não, resolve. Quanto mais a gente insistir, forçar e querer garantir que eles não vão faltar às aulas, que eles não vão deixar de ir à aula, mais aquele negócio se torna repulsivo para eles. Entende o que eu estou querendo dizer? Mesmo princípio do Romeu e Julieta. Quanto mais você insiste que você não gosta da namoradinha dele, mais ele vai querer casar, sabe? E sem contar que na adolescência ele está querendo encontrar o espaço dele, ele está querendo dirigir um pouco, né, a própria vida, né? Treinar um pouco aquele volante de ser autônomo, de ser um adulto, né? Ele está crescendo, ele está treinando para ser adulto. Então, quando ele se vê naquela situação em que ele está acuado, em que ele não pode ver os amigos, em que ele não pode não desligar aquele filme chato que está passando ali naquela telinha para jogar o videogame, que para ele é muito mais divertido, porque gera dopamina. Né? Ele não quer aquilo, ele se irrita. Aí a gente vem com um papo ainda mais castrador, mais impositivo. Ele reage, ele explode, não é? E aí a gente explode de volta, e aí fica aquela briga danada e só piora toda a situação. Então, o que a gente tem que fazer? Quando vier essa história, lembra disso. Não está falando a sério. Ele está numa explosão emocional, deixa a poeira baixar, deixa ele se acalmar, aí depois você senta com ele e faz ele refletir a respeito das consequências de não ir assistir às aulas, entende? E ouve, gente, lembra, a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, usa proporcionalmente, ouve 2 vezes mais do que fala. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele sabe, no fundo, ele sabe que não vai rolar. Não vai rolar essa história de parar de estudar. Ele sabe disso, ele sabe, ele sabe. Só que na hora da explosão, se você vier com mais ênfase ainda, aí aquele negócio ferve dentro dele e fica muito pior. Deixa a poeira baixar. E aí, num momento de calma, senta com ele, mas assim, numa postura de quem está querendo ajudar. Ajudar no sentido não de dar conselho, não de forçar, sabe? Mas de ouvir, de deixar ele desabafar, deixar ele organizar todos aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que estão confusos dentro da cabeça dele. Quando ele fala, quando ele diz a opinião dele, ele já começa a organizar. Eu sei que adolescente não gosta muito de conversar com o pai, e ele não gosta simplesmente pelo fato de que a gente critica. As 2 últimas lives que eu dei do programa SOS, que eu fiz logo no começo da pandemia, eu falei sobre a CNV, Comunicação Não Violenta. E eu disse lá por que o jovem não quer falar tanto com a mãe. Porque a gente inibe eles de falarem. Eles vêm contar alguma coisa, como para a gente não é mais novidade, porque a gente já foi adolescente, a gente sabe do que eles estão passando, a gente sabe o que é que está acontecendo, e a gente sabe como vai ser depois, é o que eu chamo de maldição do conhecimento, a gente já sabe o que vem depois. Então, o que a gente faz? A gente interrompe o cidadão, ele começa a falar dos sentimentos, dos problemas dele, começou a organizar, né? Para falar, ele precisa organizar primeiro. Então, ele está organizando ali, começou a falar alguma coisinha, pouco, né? Aí a gente já vem, já corta e já dá a solução. Não é para dar solução para ele.
ele tem que encontrar a solução. O que você pode ajudar é ajudar ele a organizar a cabecinha para que ele encontre a solução. Como é que eu vou sobreviver a essas aulas chatas? Como é que eu vou conseguir jogar meu videogame em paz, mas ainda assim dar conta de continuar estudando, porque sim, eu sou obrigado e não há nada que eu possa fazer contra isso. Entende? Essa é a revolta deles, né? O que eu posso fazer para que essas aulas fiquem mais interessantes? Eu posso sugerir algum tema para o professor? Eu posso fazer uma pesquisa? Eu posso me interessar por outros assuntos e sugerir para o professor? Essas coisas nem é para a gente dar de sugestão para eles. A gente deve tirar deles. Que o problema é esse. A aula é chata e é obrigatória. Não tem como escapar. Como a gente pode resolver? Gente, que ele tire uma folgazinha a cada 15 dias, a cada 10 dias, sabe? Não vai morrer, não vai morrer, entende? Deixa o negócio ficar um pouquinho menos rígido nesse momento de pandemia, porque os nervos estão todos à flor da pele. E eu vou dizer para vocês, estresse, excesso de estresse é terrível para a saúde mental do ser humano. Esse monte de gente com depressão, ansiedade, e todos esses distúrbios que a gente tem ouvido falar por aí, que tem aumentado exponencialmente, no adolescente é muito pior. Sabe por quê? Eu falei para vocês, tem que tomar água toda hora, gente. Aqui em Ribeirão tá seco, aí a voz seca, a garganta fica super seca. Então, continuando. Esse negócio assim de estresse no adolescente, ele é muito, muito mais preocupante do que nos adultos. Por quê? Lembra que eu falei que está tendo uma poda neural? O estresse, ele faz com que essa poda ela seja meio bagunçada, ela acaba destruindo um pouco mais. Como o cérebro está instável, ele está instável porque ele está sendo remodelado, o estresse causa prejuízos que acabam levando mais a doenças mentais, como a depressão, a ansiedade, todas essas situações que a gente percebe que tem aumentado aí, principalmente nos adolescentes, entende? Então, deixa a coisa ficar um pouquinho mais branda. Vou dar alguns princípios. Primeiro, não adianta querer discutir com alguém que está irritado e nervoso. Não é a hora de conversar. Gente, pelo amor de Deus, deixa a poeira baixar. Se você insistir em tocar no assunto, em forçar a situação para conversar a respeito daquilo, para insistir, para obrigar, naquele momento, a única coisa que a gente vai colher é agressividade, é mais revolta ainda, é mais rebeldia ainda. Não tem efeito positivo, então abandona essa estratégia equivocada. Deixa o cidadão se acalmar. Quando ele se acalmar, você pega aquelas 2 lives que eu dei a respeito de comunicação não violenta, pega aqueles princípios, aquela técnica de 4 passos para conversar, e vai conversar com o seu adolescente de forma que você faça com que ele vá organizando dentro dele as estratégias que ele vai usar para achar uma solução, para sobreviver a essas aulas chatas, entende? Ele vai encontrar uma solução. Mesmo que ele não encontre, só o fato dele refletir a respeito de tudo aquilo no momento em que ele está calmo, já vai fazer com que ele volte à normalidade e vá ali enfrentar aquilo, porque ele já sabe que ele vai ter que ir. Ele sabe que ele vai ter que ir. Ele sabe que não vai dar simplesmente para não ir e pronto. Agora, dependendo da maneira como você reagir no dia que ele chutar o pau da barraca e não for assistir a aula e ficar dormindo e pronto e acabou, pode ser que você deflagre justamente que ele se grude ainda mais nessa decisão. Se você deixa a situação, a poeira baixar e vai conversar com ele, mas numa postura de um adulto falando com outro adulto, sabe? Respeitosa,
com consideração, ouvindo o lado dele. Entende? Acolhendo um pouquinho, dando um pouco de colo mesmo. Todos nós estamos desesperadamente precisando de um pouco de colo. Vocês, mães, vocês, pais, estão precisando de muito colo, porque está pesado ficar lidando com o adolescente dentro de casa. Criança, o trabalho, o home office, a maneira diferente de lidar com a vida, as inseguranças e as incertezas a respeito de economia, saúde e todo mais. Tá muito difícil. Então vamos ser um pouco menos rígido, um pouco menos, sabe assim, tem que ser tudo 100%, tem que dar tudo certo. Não, gente, tem dia que a gente vai amanhecer melhor, tem dia que a gente vai amanhecer pior. Vamos estabelecer algumas regras com os nossos filhos, fazendo eles participarem dessa construção dessas regras, entende? Para que a gente consiga levar isso mais fácil, tá? Combina uma reunião, pelo menos semanal de família, para a gente colocar os pingos nos is, para a gente saber como é que todo mundo está lidando com a situação, ouvir um ao outro. Estabelece essa rotina na vida de vocês. Gente, eu tenho um mentor que ele diz assim para mim: o problema é a solução. Como assim, Val? O problema é a solução? Vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Nós estamos vivendo essa pandemia, né? Tá todo mundo de ponta cabeça. É um problema. Só que isso também é uma solução, porque é o pretexto perfeito para a gente mudar tudo aquilo que a gente já queria mudar e não tinha uma deixa, um gancho para mudar, sabe? Por exemplo, de estabelecer essas reuniões. O certo bom seria que fosse diário, né? Se a gente pudesse pelo menos ter uma refeição com os nossos filhos uma vez por dia, seria incrível. Meia hora todo mundo sem o celular, só interagindo ali, conversando de maneira leve, sem cobrança, só ouvindo uns aos outros, sabendo da vida uns dos outros, como se fôssemos amigos de longa data conversando, né? Se não é possível todo dia, pelo menos uma vez por semana. E se essa pandemia é um problema, que ela seja então a solução, porque ela é um pretexto perfeito para a gente mudar tudo. Não está todo mundo ficando maluco? Não está todo mundo ficando mais tenso? Não está todo mundo adoecendo um pouco mais? Então, gente, se está acontecendo isso, é um pretexto perfeito para a gente falar, olha, eu sei que a gente nunca fez aqui, mas eu acho que está na hora da gente estabelecer na nossa família uma nova rotina, uma nova maneira de lidar com a vida. Vamos fazer agora? E pede ideias para eles. Eu já falei aqui várias vezes, gente, tem muitas brincadeiras, muitas dinâmicas que a gente pode fazer. Não precisa só ficar assistindo televisão, entende? Tem coisas boas, coisas divertidas. Pede para eles trazerem alguma coisa. Joga um pouco de videogame com eles. Se for essa a solução para ficar perto, meia horinha, não vai matar vocês. Quem aqui já jogou meia hora de videogame com o filho? Aquele Free Fire, Minecraft, aqueles que a gente mais detesta, né? Quem é que já parou meia hora na vida para jogar um pouquinho de videogame com o filho? Esses dias uma aluninha minha falou que foi lá saber do filho por que ele não ia fazer o que ela pediu, e aí ele explicou, né? Que ele tinha como é que era? Ah, ele tinha perdido no jogo, e aí ele tinha que recolher o espólio dele, porque senão ele ia perder tudo que ele já tinha ganho. E ali, se ele não fizesse aquilo naquele momento, ele perdia mesmo. Então não dava para ele interromper o que ele estava fazendo naquele momento para ir atender a mãe imediatamente. E aí ela entendeu que era um pouquinho, gente, era 5 minutinhos, era 10 minutinhos. A gente consegue esperar 10 minutinhos para ele ir lavar a louça e fazer o que quer que seja. Entende? Às vezes a gente precisa só de um pouco de consideração, de pensar pelo ponto de vista deles, tá? Então, recapitulando, a respeito dessa questão da aula, meu filho não quer mais assistir aula online, o que que eu faço? Primeiro de tudo, não vai discutir com ele quando ele estiver nervoso, tá? Na hora que ele fala isso, não vou mais, ele deve estar
por aqui, explodindo, subindo pelas paredes. Não é hora de conversar. Espera a poeira baixar. E aí vai lá nas aulas de comunicação não violenta, vê a técnica, e quando ele estiver calmo, você senta com ele e conversa com ele de uma maneira empática, de uma maneira não agressiva, de uma maneira não julgadora, acusadora, não impositiva, porque quando você faz isso, a reação instintiva de qualquer animal é justamente rebater, atacar de volta, agredir. E nós adultos chamamos isso de rebeldia. Na verdade, é defesa. Não é rebeldia, é defesa. Nós é que atacamos primeiro, entende? É isso. Senta com ele quando ele estiver calmo e vê se a gente consegue encontrar uma maneira juntos, né? Qual solução ele vai encontrar? Porque ele tem que assistir e ele sabe. No fundo, ele sabe. Mas quando ele tá nervoso assim, ele tá se sentindo atacado, oprimido, ele tá se sentindo agredido, ele tá sentindo culpa. E quando ele tá sentindo isso, ele não tem a capacidade de raciocinar sobre as melhores decisões que tem a tomar. Entende? Então é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, me fala, manda direct, manda mensagem para mim, tá bom? A técnica é não insistir na hora que ele está bravo, deixa ele se acalmar, procura as técnicas de comunicação não violenta, conversa com ele de uma maneira que venha dele uma solução de ir ajeitando toda essa situação. E se seu filho tiver também com aquele problema de inverter noite pelo dia, né, fica até de madrugada jogando videogame e aí depois não consegue acordar cedo, porque a bendita da aula tinha que ser de manhã, tinha que ser à tarde para o adolescente, gente. Sabia que nos Estados Unidos e em alguns países da Europa já está tendo um movimento para que as aulas dos adolescentes não sejam tão cedo, justamente porque os neurocientistas já provaram que o ciclo circadiano dos adolescentes, ou seja, aquele negócio nosso que libera melatonina para a gente melatonina para a gente dormir, depois põe cortisol para a gente acordar, sabe? Esse negócio de escuro e claro, toda essa coisa assim que regula nosso organismo para acordar ou dormir, toda essa parte ela é retardada no sentido de que tem um certo atraso na hora, né, de liberação disso no adolescente. Ele acaba recebendo tudo isso, ele fica com sono depois, né? E aí o tempo todo com os eletrônicos, com as telas na cara, demora mais ainda. E aí quando ele vê já é 3, 4 horas da manhã, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, 6 horas, 7 horas, ele tem que acordar para assistir a aula e ele não dá conta, ele morre de sono. Então tem lá uma live específica explicando a técnica passo a passo, como é que a gente faz para organizar junto com o adolescente uma rotina para que isso fique cada vez melhor. Tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado. Não percam as esperanças, vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. A pior opção de todas, é justamente querer bater de frente, querer fazer que ele vá assistir essa aula de qualquer jeito, que ele não pode faltar nenhum dia, que vai ter que ser, vai ter que ser. Isso é o pior. Porque se você faz isso, você reforça dele não querer. Se você abranda, ele mesmo vai tomar a iniciativa de voltar para a escola, porque ele sabe que ele tem que voltar. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Um super beijo. Quarta-feira a gente faz live de novo. Se vocês quiserem sugerir temas, podem sugerir. E a gente se vê, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.